Olá, na nossa conversa sobre literatura hoje, vamos falar sobre um escritor pré-modernista chamado Lima Barreto. Lima Barreto era um escritor que concebia a literatura como um instrumento de participação política e social. Mais do que isso, Lima Barreto compreende a literatura como porta-voz dos oprimidos, condição que era a sua própria condição. Inclusive, ele reflete isso e projeta, aliás, em alguns de seus personagens. Um exemplo disso é uma obra chamada Recordações do Escrivão Isaías Caminho, onde ele retrata um personagem negro, né, que tem certas dificuldades em se projetar profissionalmente devido à sua condição social e ao fato de ser negro. Então, ele retrata nessa obra toda a humilhação, todo o preconceito, todas as dificuldades que esse personagem enfrenta e que reflete muito da vida do próprio escritor. Então, partindo dessa concepção de literatura, um instrumento de participação e crítica social, vamos falar hoje sobre uma obra de Lima Barreto, uma obra importante no pré-modernismo, que é uma obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que o autor Lima Barreto ele vai retratar um período da história do Brasil, que é o período da República, do governo do Marechal Floriano Peixoto, em que ele traz um personagem extremamente nacionalista, que é Policarpo Quaresma, que dedica a sua vida à construção de um país que ele acredita, buscar construir, buscar contribuir, pelo menos, para um Brasil que ele acredita existir, que acredita ser possível. Então, Policarpo Quaresma é apaixonado pelo país e ele investe em 3 projetos. O primeiro dele é na valorização, né, da cultura e especialmente da língua nacional, que ele acredita que o português não deve ser considerado a língua brasileira, porque, segundo ele, é uma língua que é muito influenciada pelo europeu. Então, ele acredita que a língua brasileira, de verdade, deve ser o tupi. E ele investe, se dedica em estudar isso e apresentar isso como proposta, e por isso ele é realmente considerado louco, internado no manicômio. O segundo projeto no qual Policarpo Quaresma embarca é o projeto agrícola. Ele acredita seriamente que a agricultura é a atividade que vai impulsionar economicamente o país e que vai fazer ele se tornar uma grande potência, que o solo brasileiro é bom e que só precisa mesmo de empenho e dedicação. O seu terceiro projeto é um projeto militar, em que Policarpo Quaresma ele acredita que cada brasileiro deve se dedicar e doar a sua própria vida em benefício do país. E ele se dedica e se alista como voluntário para participar da revolta da Armada, em defesa do governo. E, enfim, aos poucos, Policarpo Quaresma vai se frustrando com cada um de seus projetos. Ele vai percebendo que não é exatamente aquilo que ele acredita, né? E que não depende só do empenho de cada brasileiro, que depende muito mais, depende de questões políticas, depende de investimento e várias outras questões. Inclusive, por fim, com a própria República, Policarpo Quaresma acaba se frustrando quando ele tem o seu triste fim, como o próprio título da obra já anuncia. Ele é condenado, né, e é punido pelo próprio governo que ele defende, quando ele, de repente, passa a discordar desse governo. Então, ele percebe que não é possível criticar, questionar ou discordar. Quando isso acontece, há a repressão. E isso é frustrante para Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto. Então, Lima Barreto, ele como autor pré-modernista, ele projeta muito a realidade dentro da sua obra de ficção. Então, a obra que eu indico para vocês hoje é essa, Triste Fim de Policarpo Quaresma, para que vocês possam fazer uma leitura crítica. A gente não precisa acreditar em tudo que está escrito lá, nem nas projeções que o próprio autor faz da realidade dentro de sua obra. Então, a literatura é concebida assim, é importante a gente compreender, é importante compreender também o momento histórico em que ela estava retratando e ter esse olhar crítico a respeito desse fato que está lá relatado e do próprio escritor. A minha indicação é essa, uma boa obra literária torna tudo isso que a gente está vivendo um pouquinho mais leve. Boa leitura e bom estudo.